Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre bom, né, de poder compartilhar um pouco da nossa pesquisa. E também, além de agradecer, parabenizar a comissão organizadora, né, que contando aí com a parceria dos professores e alunos da educação básica, fizeram acontecer esse evento, que é muito importante, né, para que esses alunos tenham aí acesso, né, e conheçam um pouco das pesquisas científicas que são desenvolvidas na UFES. Bom, eu vou projetar aqui para vocês os slides que eu preparei. Só um minutinho. Vocês conseguem visualizar? Ainda não, mas pode, agora vai, sim, agora sim. Foi? Pronto. Então, gente, como a Próxila mencionou, né, eu sou a Aline de Freitas, né, sou orientanda do professor Patrício, estou nesse momento mestranda no programa de pós-graduação em estudos linguísticos na UFES, né, sou bolsista FAPESB e já gostaria de aproveitar também o espaço para poder agradecer à Fundação pelo incentivo financeiro, né, que tem possibilitado que eu venha aí desenvolvendo ao longo desses 2 anos a minha pesquisa de mestrado com dedicação exclusiva. Bom, antes de começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o caminho que eu tracei, né, para chegar até o tema da pesquisa que eu trabalho hoje em dia. Eu sou oriunda de escola pública, né, assim como os colegas que já se apresentaram aqui. Em 2014, eu entrei na UFES, né, após o meu terceiro vestibular, a terceira tentativa de vestibular que eu fiz. Eu consegui entrar na UFES em 2014, no curso de Letras, Português e Espanhol. Na educação básica, eu não tive acesso à aprendizagem de língua estrangeira do espanhol, especificamente, né? Então, eu aprendi espanhol estando na UFES, né? Tanto na graduação como fazendo os cursos de extensão que a universidade ela oferece, né? Então, foi ao longo da minha trajetória, da minha graduação, né, que eu pude aprender a língua espanhola. Além disso, tive a ilustre, né, oportunidade de fazer intercâmbio. Em meados do meu curso de graduação, eu fiz uma prova de proficiência, né, consegui uma bolsa de estudos de intercâmbio, fui para o México, fiquei por lá durante 6 meses, então nesse período aí fiquei imersa a um lugar em que só se falava espanhol. Então, além de muitos benefícios que eu alcancei com esse intercâmbio, né, um deles foi essa proficiência na língua, né. Então, quando eu voltei, então, ainda mais apaixonada pelo espanhol e estava decidida de que, no meu trabalho de conclusão de curso da graduação, eu queria trabalhar com espanhol, só que ainda não sabia o quê. Então, comentei com o professor Patrício, né, pedi para ele que ele me orientasse, e então ele me convidou para fazer parte de um projeto de pesquisa que estava iniciando, né, em 2017, que era o projeto de estudos marcadores culturais em obras literárias traduzidas para a língua estrangeira, que é desenvolvido no NEIHD, na UFES. Então, comecei a fazer parte das reuniões e, então, gostei do projeto e, a partir daí, desde 2017, né, eu venho desenvolvendo minha pesquisa nesse âmbito de estudo, né, e aí agora venho um outro recorte, né, mas dentro do mesmo projeto, com essa pesquisa no mestrado. Bom, antes de começar a apresentar, de fato, eu queria falar para vocês que vocês terão aí a presença da ilustre Mafalda, né, nos meus slides, essa garotinha questionadora, né, um clássico dos HQs, e que, apesar de não ter sido proposital, né, a presença da Mafalda aqui nos meus slides será também uma forma de homenagem ao Quino, né, o seu criador, que faleceu hoje aos 88 anos. Bom, gente, então, a pergunta que eu trago, né, no título da minha apresentação é: o Brasil foi traduzido como assim? Macunaíma e a identidade brasileira. Então, essa pergunta ela vai meio que orientar, né, a minha apresentação. Né? A gente vai questionar um pouco sobre como esse Brasil pode ter sido traduzido. Né? E, para isso, a gente inicia, né, refletindo sobre o que é o traduzir, o que significa traduzir. Então, se a gente procura num dicionário, né, a gente vai encontrar aí que traduzir é verter um texto, uma obra, uma palavra, né, etc., de um idioma para outro ou de um uso da língua para outro, né? Então, seria basicamente isso, né, conseguir traduzir algo que está em uma língua para uma outra língua, né? E aí ele até se especifica, né, texto, obra ou palavra. Muito bem, mas a pergunta é: como é que a gente consegue traduzir um
país, né? Como o Brasil pode ter sido traduzido se o Brasil é um país, né? Então, esse é o questionamento. Bom, para poder conseguir explicar isso, né, a gente vai até o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, que foi um escritor modernista brasileiro, né, poeta também e musicólogo. O Mário de Andrade, ele tinha um certo incômodo com relação à maneira como se tratavam as culturas, né, a diversidade de cultura que existia no país, né? Ele considerava que o Brasil ele é composto pela diversidade. E por que, né, nós brasileiros não valorizamos essas culturas que compõem o Brasil da maneira que merece, né? Então, Mário de Andrade, indignado com essa desvalorização das nossas culturas, né, ele começa a pensar em um projeto em que se pudesse repensar a reconstrução, né, da cultura brasileira, né, pensar de uma forma em que se pudesse considerar, né, essa diversidade de culturas, de raças, de língua, né, que existem aqui no Brasil. Bom, então, para isso, né, para ele conseguir fazer alcançar esse projeto, o Mário de Andrade ele fez várias expedições pelo Brasil, conheceu várias culturas, né, várias comunidades, inclusive, e um dia, quando ele estava em umas férias, né, na casa do seu tio Pio Lourenço, na rede, ele estava lá escrevendo em seu caderninho, né, um texto, tentando projetar, né, na verdade, concretizar o seu projeto de valorização da cultura brasileira. Então, segundo a crítica, esse texto que o Mário de Andrade estava escrevendo, ele levou 6 dias ininterruptos, ou seja, levou 6 dias escrevendo esse texto sem parar, né? E esse projeto do Mário de Andrade, né, esse projeto que ele propunha, foi concretizado em forma de rapsódia, né? A rapsódia é um tipo de narrativa em que a gente encontra aí uma diversidade de histórias, né, de lendas, que são por Mário de Andrade, inclusa nesse material, né, de uma forma ressignificada. Então, essa rapsódia, o Mário de Andrade ele vai publicar sob o título de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Então, em Macunaíma, a gente vai ver aí, né, essa valorização dos aspectos da cultura brasileira intrínsecos na obra, né, e o Mário de Andrade ele vai tentar, né, de todas as formas, alcançar todos os elementos que possam fazer essa representação, de modo que se possa valorizar essas culturas, né. De acordo com ele sempre falava, né, com seus amigos, por meio de cartas, que os escritores, os intelectuais da época eram os responsáveis por poder fazer com que essas culturas elas fossem vistas pelo mundo, né? E como é que o Mário de Andrade ele vai fazer isso? Como é que ele consegue trazer o Brasil em Macunaíma, né? Um dos elementos que ele vai alçar mão é a língua, né? O português do Brasil é um português que tem características próprias, né? Que um português muito diferente do português de Portugal. O Mário de Andrade tenta, na escrita da obra, trazer vestígios, marcas dessa linguagem, dessa língua brasileira, né? Dessa língua abrasileirada. Então, é frequente, né? E é bem comum encontrarmos na rapsódia do Mário de Andrade, né, elementos como puros manos, né, para deixar, ao invés de para, deixar com o R final, né, rapaz, menino homem, então palavras com esses requisitos, né, com essas marcas da linguagem falada no Brasil. Além da língua, né, o Mário de Andrade também vai alçar mão de outros elementos, e um deles é os elementos relacionados ao folclore brasileiro. Então, a galerinha, né, como a uiara, o boitatá, o saci-pererê, o bicho-papão, né, o boi-bumbá e o curupira, são elementos aí que aparecem bastante também na obra de Mário de Andrade, com essa tentativa, né, de refletir, de representar essa diversidade de cultura que existe no Brasil. Bom, no entanto, embora Macunaíma, né, seja tão essencialmente brasileira e tem esses elementos tão característicos, ela foi traduzida para outra língua, né? Essa era uma das preocupações do Mário de Andrade, porque ele dizia, né, que como uma obra tão essencialmente brasileira, com elementos tão abrasileirados,
pode ser representada em outro contexto de língua-cultura, né? Tanto é que o Mário de Andrade, ele mantinha uma relação de cartas, né, com os tradutores de Macunaíma de uma maneira afinca. Então, os tradutores faziam as traduções, mandavam para o Mário de Andrade olhava, anotava, apontava o que ele sugeria retirar, o que sugeria manter, né? Mesmo assim, né, apesar de ele estar preocupado, né, com essa possibilidade de tradução, a Macunaíma ela foi trazida, como eu comentei para vocês, e foi traduzida para 6 línguas, né? E essas línguas foram o alemão, o francês, o inglês, o húngaro, o italiano e o espanhol. Sobre essa última língua, né, a gente teve aí 2 traduções de Macunaíma para o espanhol. A primeira foi realizada por 2 argentinos, né, o Carimbé e o Raul Brier. Esses argentinos fizeram a tradução e enviaram para o Mário de Andrade, no período de 1926, 28, se não me engano. E então, o Mário de Andrade, ele fez essas anotações, só que o Mário, ele veio a óbito, né, ele morreu, e essas anotações não chegaram nas mãos dos tradutores. Então, eles optaram por não publicar, né, esse material que eles tinham traduzido, já que eles não tiveram esse retorno do Mário de Andrade. E, anos mais tarde, né, em 1977, nós tivemos uma outra tradução de Macunaíma, que foi realizada pelo Héctor Lea, que é um mexicano, e foi publicada nesse ano, né, que informei, em 1977, na Espanha. E com esse material, né, tanto com a obra em português, como a obra traduzida pelo Héctor Lea, que eu trabalho na minha pesquisa. Aí vocês me perguntam, bom, Aline, o que é que você faz com esse material? Né? O que é que você faz com esse material em língua portuguesa e a tradução de Macunaíma? Bom, então, com esse material, eu observo como as palavras, né, essencialmente, né, características específicas, né, do português brasileiro, são traduzidas para o espanhol, né? Observo, né, com que significado essas palavras elas recebem quando chega na outra língua cultura, né? Qual o comportamento que é dado a esses elementos? E esse elemento, né, esses elementos que eu analiso, eles são chamados de marcadores culturais. Marcadores culturais, né, é o termo que o Francis Albert, né, que é esse senhor aí bastante simpático, ele é professor da USP, em São Paulo, e ele vai dizer, né, que os marcadores culturais, eles são, né, se referem às marcas individuais e características de cada contexto de língua e cultura. Então, são elementos que têm aí intrínseco nas marcas específicas, né, e características de determinado contexto de linguístico. Além disso, ele diz também que os marcadores culturais, eles só são identificados no confronto, na comparação entre diferentes línguas e culturas, né? E, além disso, que a gente observa, a partir do confronto, a gente vai observar se existe aí, né, diferentes significados que são atribuídos a esses elementos, né, nesses outros espaços de língua e cultura. Então, para o Albert, é preciso que tenhamos aí, né, esses 3 pontos para que a gente possa identificar aquela palavrinha que estamos analisando como marcador cultural. Bom, e eu, na minha pesquisa, eu trabalho com um recorte, né? O recorte que a gente utiliza é sobre o domínio ideológico. A esse domínio ideológico, né, se referem a todos os elementos relacionados a crenças, né, a questões religiosas, né, e também as entidades mitológicas do folclore brasileiro, que são, né, o conjunto de elementos que eu analiso na minha pesquisa. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns deles, né. Aqui eu trouxe, por exemplo, o boi-bumbá, né, o boi-bumbá eu acho que algumas pessoas já também escutaram como Bumba Meu Boi, que é um folguedo muito, muito particular, né, do Brasil, parte aí da tradição junina de algumas regiões brasileiras. O boi-bumbá, ele aparece no seguinte trecho de Macunaíma, né, e foi assim que inventaram a festa famanada do Bumba Meu Boi, também conhecida por boi-bumbá. E aí a gente tem aqui a aparição dessa palavrinha na obra em língua portuguesa. Como será que o boi-bumbá ele pode ter sido traduzido para o espanhol, se é tão brasileiro, né? Então, se a gente vai lá para o espanhol, no mesmo trecho de Macunaíma, né, só que na versão traduzida, a gente vê que o boi-bumbá ele se manteve, ele está tal qual, igualzinho, né, como está na obra em português. Então, aqui, o tradutor, ele optou por manter, né? Às vezes, os tradutores eles podem trazer também algumas notinhas explicando o que significa, né? Mas, nesse caso aqui,
o Hector Lê, ele acabou não colocando notinha, né, justamente porque, se vocês repararem, antes, né, do Boi Bumbá, a gente tem aí, né, a festa famanada do Bumba Meu Boi, que é uma variação do Boi Bumbá no Brasil, né, e que ele traduz por Mitô Teretoro Tumbo. Então, eles têm aí um meio que correspondente na língua de chegada, que se refere aí a uma festa popular de Guatemala, e como eles não tinham, né, um outro elemento para evitar redundância, ele mantém o Boi Bumbá, né, tales quais ao português, mas já tem uma referência correspondente aí, que é o Mitote del Torotumbo. Então, por essa ação, né, de manter o Boi Bumbá como está no português, a gente identifica que a estratégia de tradução, a modalidade de tradução que o tradutor utilizou foi o empréstimo, né? No segundo mapa, a gente tem aí uma estratégia diferente, né? Nós temos aí, por exemplo, o curupira, ou curupira, ou corrupira, né? A variação que é conhecida aí pelo Brasil. O curupira é um duende, né? Um menino de cabelo de fogo, né? Que anda em cima de um javali com os pés virados para trás. O curupira é um tipo de protetor das matas, né? E segundo as lendas, o curupira ele faz com que os exploradores das matas, né, eles se percam quando eles vão fazer caçar ou destruir a floresta. Então ele faz com que esses caçadores se percam na mata e não voltem mais. Né? Então eles ficam pensando que foi alguma coisa assim, tipo, misteriosa que aconteceu, mas na verdade é a arte do curupira. Então, o curupira, ele aparece também no Macunaíma, né? A gente tem aí a aparição dele no seguinte trecho: Macunaíma chegou perto de uma poça d'água, bebeu água de lama e vomitou a carne. Carne de minha perna, que o curupira vinha gritando. Como será que aparece no espanhol? Bom, quando a gente vai ao espanhol, no mesmo trecho traduzido, a gente encontra curupira traduzido por poira. Bom, e o que será esse poira, né? Por que o Hector Lea, né, coloca aí o poira no lugar do curupira e não fez a mesma coisa feito com o Boi Bumbá? Aí, na sequência, a gente vai perceber aqui, né, uma referência do poira que se tem na Colômbia, né? Vocês veem aí que a figura, né, física, a referência física que se tem do poira é totalmente diferente do curupira. O curupira é um menino do cabelo de fogo que anda no javali, e o poira, em contrapartida, é um senhor idoso, né, com barba, cabeludo, meio corcundo. E quando a gente vai para o dicionário espanhol e a gente procura por poira, a gente vê aí que é o mesmo que Mohan, né, um ente mitológico da Colômbia e na Venezuela, que é protetor dos campos. Então, a gente vê aqui uma certa proximidade, uma certa correspondência do curupira com o poira, né? Então, embora a gente não tenha uma referência física, né, parecida, uma referência ideológica parecida com o curupira, a gente tem aí também uma certa, digamos assim, funcionalidade do poira na cultura, né, da Colômbia e Venezuela, que são países que falam espanhol. Então, o Hector Lea, ele opta aí, então, por trazer o poira para mostrar para o leitor de língua estrangeira uma certa correspondência, né, em relação ao curupira que o Mário de Andrade traz em Macunaíma. E por isso, né, por essa ação em traduzir curupira por poira, a gente vai dizer, né, que o Mário de Andrade, o Hector Lea, ele vai fazer uma adaptação, né, ele utilizou a estratégia de adaptação para poder fazer essa tradução de curupira para poira. Bom, e o outro elemento que eu trouxe para poder apresentar para vocês é o Saci Pererê. Todos conhecem o Saci Pererê, alguém alguma vez na vida já ouviu, né, sobre a história do Saci Pererê, que é um menino que anda de uma perna só, né, cachimbando, e que faz, né, inúmeras trapaças, tanto com animais, né, enrola a crina de cavalo, né, e atrapalha a vida do homem, né. E o Saci Pererê também foi traduzido para o espanhol. Então, vamos ver como foi? Vixe, não acredito. O Saci Pererê, eu acho que sabotou meus slides, então não vou poder apresentar para vocês os dados de análise do Saci Pererê. Mas, né, a minha dissertação de mestrado, ela vai ser disponível no repositório da UFES, né, no próximo semestre. Fé em Deus. Então, vocês poderão ter acesso a essas análises, não somente do Saci Pererê, mas também de todos os outros marcadores culturais que eu vou estar analisando nesse período de mestrado, né? E, além disso, na minha dissertação de mestrado agora, eu também estou desenvolvendo
junto ao núcleo, né, ao projeto de estudos, um glossário bilíngue de marcadores culturais, né? Então, nessa plataforma online também terão todos os dados disponíveis acerca dessa pesquisa que eu desenvolvi no mestrado e que vocês poderão ter acesso mais para frente, certo? Então, gente, foi assim que o Brasil foi traduzido, né? Respondendo à pergunta que nós fazemos lá no início. Bom, aqui estão algumas referências que eu utilizei para desenvolver esses slides e muitas graças. Traduzindo, muito obrigada.